Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Em nosso episódio de número 295, continuemos em nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje, continuando a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos o capítulo 52, intitulado Em Família Espiritual. Quem preparou a reflexão foi a dupla dinâmica Simone Gonçalves Moreira e Roosevelt Moreira, queridíssimos, que vão daqui a pouquinho estar com a gente num bate-bola, né? Começando aí o esquenta. E eu digo esquenta porque tem dois convites. Não apenas escutar o nosso podcast, mas primeiro, a gente tem uma bibliografia complementar preparada com muito carinho de uma série de outras mensagens de diversos autores espirituais versando sobre o tema que a gente prepara aqui. Então, é uma oportunidade preciosa para você estudar um pouco mais, exercitar a leitura, aprofundar vários conceitos e, quem sabe, até discordar. Isso é válido também, tá? Então, fica aqui a nossa provocação. E também a Simone e o Roosevelt vão estar logo na sequência, né, no nosso podcast, que é lançado no YouTube. Desculpa, na nossa live que acontece no canal do YouTube. No mesmo dia do podcast, ela ocorre às 17h50. Então você já é nosso convidado de honra, porque lá a gente vai estender os assuntos. Você tem a oportunidade de participar, de colocar sua pergunta, o seu comentário. Enfim, é um momento bem legal. Fica gravado, não se preocupe se não puder estar, mas não deixe também de assistir. Você pode colocar seu comentário lá, deixar sua mensagem, enfim. Participe conosco para a gente estar estudando junto à doutrina espírita e aprofundando, além de divulgar. Ao final do nosso podcast, a gente tem sempre o nosso momento de oração. Também você está convidado a fazer a prece conosco. Começamos com a poesia belíssima de Maria Dolores. Então, tá aí o último do nosso convite. Ah, não, o último não, porque o último convite vem agora. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer novamente estarmos aqui para mais um momento de reflexão, de estudo e dando continuidade ao livro Ceifa de Luz, capítulo 52. Hoje, meu parceiro de estudo, como sempre, né, nós somos a dupla dinâmica. Vamos discorrer, vamos começar a fazer algumas reflexões do capítulo 52. Em família espiritual. Então, boa noite, Roosevelt. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer para mim estar sempre participando desse momento de reflexões. E é importante ressaltarmos, né, que aqui, por enquanto, nós vamos apenas dar um aperitivo do que será discutido daqui a pouco na live. Então, nós temos um número, né, de pessoas que estão nos ouvindo agora e nós podemos falar que são pessoas que fazem parte de uma família? Podemos falar isso? Com certeza. Nós sempre falamos a família do Irmão Áureo. Nós temos uma família que já está aproximadamente 40 anos, né? Depois vocês me corrijam. Mas o que vem a ser família? Porque ele fala em família espiritual. Mas como a gente ainda está engateando, né, nos nossos conhecimentos, eu penso que é bom a gente falar do que a gente conhece mais, o que está mais concreto. E lembrando, né, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, que nós temos a família corporal, consanguínea, e a família espiritual. O que seria a família corporal? São aquelas formadas por
por nossos pares, né, por pessoas que convivem conosco. E nós temos a legislação, nós temos jurisprudência que conceitua essa questão. E a gente recorre à própria Constituição Federal de 88, né, falando que a família é a base da sociedade. E existe todo um aparato legal, né, para que ela receba proteção especial. E dentro dela a gente vê o Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o conceito dentro da legislação ele vem mudando com o passar do tempo, adequando aos modelos que vai acontecendo na sociedade, né? Antes falava-se que a família, com a Lei 9.278/96, que ela era reconhecida como uma entidade familiar, né, a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher estabelecida com o objetivo de constituição de família. Mas essa lei, ela foi mudando a partir do momento que a própria sociedade foi mudando. E a lei ela é feita dessa forma, com as mudanças sociais. E hoje a gente percebe que a família não é somente a constituição de um homem e de uma mulher para ter filhos e formar famílias. Hoje nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias anaparentais e mais recente agora tem as famílias multiespécie, que são as famílias com seus animais de estimação. E a gente vem agora para o lado da família espiritual, que são formadas por laços de afinidade, de amor, comunhão de ideias, e elas são duradouras e eternas. Aí eu recorro, só para, antes de terminar, que tem uma pergunta muito interessante no livro dos Espíritos, a pergunta, salvo engano, é 775, que fala, né, o que vai acontecer se a família deixar de existir? Ele fala que a gente vai voltar lá no primitivismo, né, na recrudescência, que nós vamos voltar a muito tempo atrás. O que a gente adquiriu até hoje a nível de família, a gente vai perder. Se nós olharmos esses dois aspectos de família que você trouxe, a família biológica e a família espiritual, a família biológica, primeiramente, se nós partirmos do modelo clássico, que começa com o casamento, modelo clássico. E o casamento, também nós somos o maior país católico fora do Vaticano, nós temos o casamento civil e o casamento religioso. Para efeitos legais, o que vale é o civil. Portanto, dentro dos parâmetros humanos. E aí nós temos que observar o seguinte: quantos casamentos, quantas uniões não passaram por essa porta do casamento civil e vivem muito bem, obrigado. E é família. E é família. Tanto aí, então, nós vamos trazer, primeiramente, nesse modelo padrão, pai e mãe, aí vem os filhos. E aí nós vamos observar que os agregados vão chegando e passam a constituir a família também. Por quê? Porque existe um vínculo afetivo que agora une esses agregados. Tanto é que não existe, alguns não vão gostar, não existe ex-sogra. E é tão interessante o que você está falando, porque essa questão de casamento, de formação, ele também é cultural. Quando você fala de ex-sogra, existem algumas culturas que a sogra vai morar com a nora e quem vai cuidar não é a filha, vai cuidar é a nora.
Então são arranjos culturais. Que estão dentro das ações humanas, Sim. Dos acordos humanos. E aí, na nossa conversa agora há pouco, a Simone, minha parceira, né, ela trouxe um negócio bem bacana, que na oração dominical, Jesus começa falando, Pai Nosso. Ele não fala meu, ele não fala da minha família, é nosso. O que implica que ele está nos exortando para a família espiritual, que é a nossa família maior, a verdadeira, ou a nossa parada maior, né? Que seria a família espiritual. Então nós precisamos observar, como nós estávamos conversando, voltando para a família biológica. Quanto tempo nós ficamos nesta família? 20 anos, 30, 50, 60, 80? Vamos esticar a corda, nós vamos ficar 100 anos encarnados. Aos olhos materiais, é um bom tempo, é muito tempo. Mas para o espírito que é imortal, não é nada. O que implica que essa família biológica, ela é muito rapidinha. Efêmera, né? Muito efêmera. Nós estamos aqui juntos, na maioria dos casos, para pararmos algumas arestas. Aí, nessa sua fala, a gente percebe a grandiosidade do amor de Deus para conosco. Porque a gente pode falar que essa família ela é constituída de amores e dores. Né? Tem aqueles que a gente ama e tem aqueles que a gente não ama tanto. A gente suporta. Nós estamos aprendendo agora a suportar. E nessa família, um dos objetivos da família é justamente esse, é o cadinho. É onde nós vamos passar por esse processo de burilamento. E a gente não vem só com os dissabores, com as dores, porque senão seria muito dolorido, né, passar por essa encarnação. Então, por isso que fala que são famílias construídas de amores e dores. E a gente vai aprender a transformar essas dores em amores. E aí você falou desse tempo. Imagina se essa encarnação durasse 300, 400, 500 anos. Nós estamos na infância, como você fala, nós estamos no segundo estágio. Então Deus é tão bondoso que a gente não suporta ainda tanto tempo. Nós temos um tempo limitado que a gente vai aprendendo devagarzinho a passar por esse processo de aprendizagem até a gente amar, a gente transformar essa família consanguínea em família espiritual. Porque muitas das vezes aquele pessoa que trabalha comigo ou que eu vi na rua, eu tenho mais afeto, mais carinho, mais aconchego do que com alguém que está dentro da minha casa, que é justamente aquele que eu preciso aparar as arestas. E nos bastidores do Rússio e eu estávamos comentando justamente essa questão. E nós lembramos da mãe do André Luiz, que ela acolhe, ela se propôs a reencarnar, não tinha necessidade naquele momento, mas ela se propôs a reencarnar, constituir família com o pai do André Luiz e receber como filhas as amantes daquele que foi seu marido na vida anterior. Aí a gente pergunta, né? Qual ou quais os objetivos da família biológica? Aí você já está respondendo. A maior parte das necessidades de estarmos neste ou naquele grupo biológico, a maioria das vezes é justamente esse, aparar estas. Exercitar esse amor, no caso da mãe do André Luiz, como você bem disse, ela não tinha necessidade de reencarnar naquele momento.
E o Emmanuel, nesse Ceifo de Luz, ele vem trazendo uma cartilha para a gente observar justamente essa transformação, essas necessidades que temos de empatia, de gente exercer as nossas esses sentimentos nobres para com outros, e também de nós nos conhecermos, que muitas das vezes o erro que eu aponto no Roosevelt é o reflexo, é o que está em mim, que eu transfiro para ele. Então, a necessidade da gente aprimorar, de nós nos conhecermos, da gente enxergar o outro é aquele que não sou eu, é o próximo que está mais próximo de mim, como verdadeiros irmãos. E para não... Pode falar. Não, aí é o seguinte, só para provocação, a nossa família biológica, pelo menos na maioria dos casos, nós temos pontas para aparar. Na maioria das vezes. Então, a família biológica, ela está longe de ser um ambiente mil maravilhas. Graças a Deus é soberanamente justo e bom, nós temos o véu do esquecimento. Que senão ia ser um Deus nos acuda, né? Cada família ia ser um pega para capar. Mas nós vamos ajustando. Aí vem a provocação. Tá bom, a família biológica, nós estamos num grupo onde nós temos ajustes. E a família espiritual já é mil maravilhas, já é todo mundo viajando em nuvens brancas, tocando lira e comendo uvas. Eu daqui a pouco vou desencarnar. Daqui a pouco não, vamos esperar um pouco mais. Ao chegar lá, eu vou estar num ambiente já totalmente tranquilo, repousante. A família espiritual, ela é tranquila ou ela também pode ter características de turbulência? Então não perca o estudo mais à noite, que nós vamos falar mais o que está acontecendo com essa sociedade líquida, né? Que hoje os relacionamentos são tão rápidos. Então a gente convida vocês a participar conosco mais à tarde, mais à noite ou no momento que puder, o nosso estudo, a nossa live. Até breve. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Família e Vida, de Maria Dolores. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riqueza em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unindo na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera fartas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Sê tolerância onde vás, segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Mestre e amigo Jesus, te damos graças, pois a luz do teu Evangelho redivivo, convite que se renova até os dias de hoje, para que possamos buscar enxergar a vida
verdadeira sobre a ótica espiritual. E diante desses ensinamentos, Mestre, mesmo no reconhecimento de que o mundo, repleto de dores e tribulações, é verdadeira escola, te rogamos, Mestre amigo, ampara-nos e fortalece-nos o coração, ilumina-nos a vontade, protege os nossos caminhos, para que saibamos, tal qual dizia o profeta, endireitar os caminhos e aplainar as veredas do nosso próprio caminhar. Reconhecemos, Mestre, que a luta é dura e que, por vezes, fraquejamos, mas que o Teu amor nos renove sob a inspiração divina, que as Tuas palavras, repetidas pelos bons Espíritos, sejam a chuva de ânimo que necessitamos, carreando bênçãos da divina providência para continuarmos a caminho, esperançosos do porvir, sobretudo, amparados pelo Teu amor. Graças te damos, Mestre amigo, que assim seja.